A paz do Senhor para você, querida família. Vamos mais uma vez juntos meditar na palavra de Deus. Para tanto, como sempre, vamos estar lendo um texto que está no capítulo 53 do livro de Isaías e o verso de número 3, que nos diz: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Outra vez a minha gratidão, a minha sincera gratidão a todos os queridos que diariamente têm assistido nossos vídeos, tem compartilhado, tem deixado seu like, tem se inscrito no canal. De coração, a nossa gratidão. Você que ainda não fez, está chegando agora, faça também. Você fazendo isso vai nos ajudar a a plataforma vai entender que o conteúdo é interessante e notifica todas as vezes que a gente colocar aqui um conteúdo novo, você vai ser notificado e ele também vai enviar para outras pessoas depois de nós, tá bom? De coração a nossa gratidão. Queridos, vamos continuar seguindo os passos de Jesus? Nós estamos falando sobre o discipulado cristão e estamos com alguns vídeos que a gente já gravou mostrando que para que a gente prove de que seguimos a Cristo, temos que ir o passo a passo que Jesus ele deu aqui quando esteve para morrer por nós no Calvário. E você que tem acompanhado, se você não acompanhou os outros vídeos, você pode revê-los lá no YouTube. Você vai ver que a gente mostrou vários passos que Jesus deu. Essa noite nós queremos dar mais um passo. E eu digo a todos que o passo que nós vamos analisar hoje, de todos, é aquele que mais é ignorado pelos seus discípulos, porque é o passo que Jesus deu do sofrimento. E quando se fala de sofrimento, normalmente a gente estranha. Observe que no caso do profeta Isaías, ou no texto que lemos em Isaías, eu disse em um vídeo anterior que sobre Jesus, Isaías profetizou no mínimo 730 anos antes de Jesus, e mostrava que Jesus ele ia ser um homem de dores, de sofrimento. E o versículo de número 3 diz que ele era desprezado, ele foi o mais indigno, ele foi um homem de dores, mostrando que Jesus ele ia sofrer. E todos nós sabemos que o sofrimento de Jesus foi terrível, até a morte, exatamente para nos dar a vida eterna, nos dar a liberdade, o direito de um dia estarmos nos céus, aceitando o seu Filho amado Jesus como nosso Salvador. Quando a gente lê em primeira epístola de Pedro, Pedro está ensinando a igreja, eu quero ler com você, primeira epístola de Pedro 2:21. Pedro escreveu o seguinte: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que seguíssemos as suas pisadas. Quando Pedro ele escreve esta epístola à igreja, é exatamente porque havia muitos crentes que nas suas perseguições, nas suas dores, eles ignoravam o fato de serem sofredores sem que eles tenham cometido nenhum crime que pudesse ser atribuído a eles e eles viessem sofrer o que estavam sofrendo. O sofrimento deles era apenas por conta da sua fé em Cristo. Pedro, para fortalecê-los, Pedro faz com que eles entendam que Cristo já tinha sofrido por nós. E ele, no versículo de número 21, ele diz que Jesus sofreu deixando um exemplo para nós.
Olha que o versículo 22, Pedro continua dizendo: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao bispo, ao pastor das vossas almas. Então, este texto que a gente está lendo, Pedro mostra para aquela igreja que o sofrimento faz parte da vida cristã, né? Muitos têm dado vários passos seguindo Jesus, mas quando chega nesse caso aqui, nesse quadro, muitos ignoram. E eu conheço nesses anos de fé, quase 40 anos que vou trilhando, eu vejo muitos que ignoram tanto que param no caminho, outros desistem da caminhada, mas esse é um passo que todo cristão precisa dar. Jesus, um dia ensinando, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um passo importante. Eu já vi várias pessoas dizer assim: mas eu não fiz isso para merecer isso. Mas eu queria ler, respondendo essa interrogação, se você não fez a alguém, talvez fazendo a você mesmo, eu respondo a você lendo o versículo 20 da primeira carta de Paulo, do capítulo 2. Ele diz: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Pedro está mostrando, porque tinha aqueles irmãos que diziam: ô pastor Pedro, eu não fiz isso. Eu não sou culpado, eu não sou devedor, mas atribui a mim determinada situação. Aí Pedro disse: ô queridos, se vocês sofrem porque cometeram algum delito, que glória vocês terão? Mas se vocês sofrem exatamente porque vocês não cometeram nenhum delito, aí diz Pedro, isso é agradável a Deus. Então, queridos, o passo a passo de Jesus passa por esse período também. E se você vem dando todos os passos, seguindo a Jesus, e nesse quadro aqui você quer desistir, eu te digo, não desista. Prossiga, porque isso faz parte da vida do discípulo. Nós vamos terminar o curso da nossa viagem, da nossa caminhada seguindo a Jesus, ainda que esse quadro seja uma realidade e nos leve até a perca da existência. Porque em Apocalipse está dizendo lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ser fiel até a morte ali não significa até você morrer de velho, 100 e tantos anos, não é isso que está dizendo. Ser fiel até a morte ali tem a ver com um castigo, com um sofrimento, com a perseguição, e às vezes o último julgamento que dão ao cristão é a morte. E a Bíblia está dizendo lá: ser fiel até nesse quadro. Essa é uma realidade que nós temos que levar a sério. Ainda lendo um outro texto que está em Hebreus 9 e 14, Hebreus 9 e 14, veja o que nos diz o texto sagrado. Vamos ler juntos? Assim diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Veja que nesse versículo, bem no meio do versículo, diz que ele se ofereceu a si mesmo. Você sabe esse oferecimento a que se refere? A cruz do Calvário. Ele se entregou para morrer por nós. Imagine se ele não tem feito isso. Qual seria o nosso destino? Mas ele se entregou a si mesmo, foi ele quem quis. Jesus não foi ao Calvário porque alguém o algemou e levou, não.
Lá no capítulo de número 53 de Isaías, Isaías profetizou dizendo que ele ia se entregar, ele quis, porque não havia ninguém, nem no céu nem na terra, que pudesse assumir o lugar do pecador. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém. Ele se ofereceu a vir e graças a ele, a sua morte, a sua ressurreição, precisou que ele morresse para que nós tivéssemos vida. Então mostra o texto sagrado que ele se ofereceu, ele se deu ao sofrimento por conta de mim, por conta de você. Então, meu querido, como discípulo de Cristo que você é, que nós somos, não vamos ignorar isso. Graça de Deus há nas mãos do Senhor, busquemos e ele vai nos dar vitória para vencermos. Ainda em Lucas, no seu capítulo 14, olha o que o médico Lucas escreveu a esse respeito, 14:27 do Evangelho de Lucas. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aleluias, glória a Deus. Isso foi Jesus falando. Jesus está conversando com os seus discípulos, tratando com eles sobre esse tema que nós estamos tratando. É um passo, é um período, é um momento da vida cristã. Até chegar no céu tem esses momentos também. E Jesus está dizendo aos discípulos, olha, se vocês não renunciar a si mesmo, vamos ler de novo, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cruz aqui é sofrimento, é dor, é angústia, não é? E, como disse o apóstolo São Pedro, e isso só pode ser glorioso, só pode ser bondoso na vida do crente se o sofrimento for porque você o serve a Cristo. Porque se você cometeu algum delito e sofre por isso, apenas você está pagando por aquilo que cometeu. É justo que isso aconteça. Mas se o seu sofrimento é por conta da sua fé, glorifica a Deus. Ah, mas eu vou desistir. Nada de desistir. Eu vou parar. Nada de parar. Veja que nós estamos há dias falando dos passos que Jesus deu. E você vem dando eles durante os anos de vida que você vem servindo a Deus. Ah, mas agora esse passo está muito difícil. Tá, mas o Senhor vai te dar graça. Ora a Deus, busca a presença do Senhor e Deus vai aparecer para te ajudar e te fortalecer e tu vencerás. Amanhã nós vamos voltar ainda falando sobre o discípulo de Cristo. Então, vamos dar esse passo? Ah, eu estou vendo que se eu continuar vai ser sofrimento. Não deixa de dar o passo, caminha, porque o Senhor vai dar contigo. Jesus vai te ajudar. Amém, queridos? Eu vou orar agora por você, por toda a sua família. Se você pode comigo fazer isto, faça também aonde você estiver, em casa, no trabalho, dentro do seu carro, faça isso. Vamos lá, então? Querido Deus e Pai, a minha gratidão, ó Pai Santo, por mais um dia que o Senhor nos deu, pela noite que passou, pelo sono reparador. Sim, Senhor, podemos acordar, viver, falar, caminhar. Estamos nos preparando para as tarefas desse novo dia. Tudo isso porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Recebe a nossa gratidão nesta manhã. Nos ensina a sermos agradecidos a Ti, Senhor. Ó Deus, eu falei a Tua palavra. Se esse irmão, essa irmã, está ignorando o sofrimento por conta da sua fé, conscientiza eles, ó Deus. Se esta palavra que eu falei não alcançou o objetivo necessário, mas o Teu Espírito que coopera conosco, Senhor, Ele é poderoso. Permita que esta pessoa compreenda que o sofrimento faz parte da vida do discípulo enquanto aqui estiver. Deus abençoe o novo convertido, o órfão, a viúva, os que passam agora, Senhor, por um momento de luto, os que vão ao trabalho, os que estão voltando, todos os profissionais em todas as áreas, as famílias, o nosso Brasil, a nossa igreja nessa cidade, no nosso país, no mundo, os missionários,
os que estão desempregados, os que estão tristes, aqueles que estão cansados, os idosos, aqueles que estão desenganados pelos médicos. Entra lá nos hospitais, ó Senhor, e dai saúde. Tu és o Senhor e médico por excelência. Neste dia, Senhor, prospera as nossas vidas. É o que eu te peço no querido nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Outra vez eu te peço, compartilhe, se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo, se Deus quiser.